Boa tarde, meu nome é Isabel Edler, gosto muito de ser conhecida como Bel. Eu sou consultora do Instituto FENASBAC e para mim é um prazer muito grande ter essa oportunidade de conversar com vocês. Vamos lá? Bom, hoje aqui o nosso propósito é convidá-los para uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso mundo. O que está acontecendo no mundo atual com a chegada da pandemia, né, provocada pelo Corona-19. E também pelas consequências dessa chegada. Que impactos podem estar acontecendo no equilíbrio emocional das pessoas? Para isso, eu recorro a um conceito criado no final da década de 80, no momento em que o mundo vivia o encerramento da Guerra Fria. O cenário também era de algumas mutações, e o exército americano, preocupado com as questões de planejamento, gerência, evitou esforços para que eles pudessem ter elementos para conhecer um pouquinho mais do cenário. E foi através desses esforços do exército americano e das pesquisas realizadas, então, que foi criado o acrônimo VUCA. Esse acrônimo, formado pelas letras V, U, C e A, tenta sinalizar as características do mundo de então, do mundo pós-Guerra Fria. Vamos conhecer, então, quais seriam essas características. O V indica volatilidade. O U, incerteza. É o U porque, na língua inglesa, incerteza começa com U, é uncertainty. O C, complexidade. E, finalmente, o A, ambiguidade. Então, eles, naquela época já, sinalizaram que o mundo estava volátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje, após aproximadamente 30 anos desse momento, nós podemos constatar que o VUCA continua mais atual do que nunca. Com a chegada dessa crise que o mundo está vivendo, como consequência da pandemia, o mundo está, como nunca antes, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vamos pensar um pouquinho nessas 4 letras. Volátil. O que significa volátil? Volátil é aquilo que não é permanente, é aquilo que muda muito rapidamente, muda constantemente, são mudanças grandes, né? E é exatamente isso que está acontecendo. Tudo muda o tempo todo, né? E nada parece que os dias, apesar dos dias se repetirem, as informações que nos chegam indicam sempre mudanças. E até as decisões, né? Decisões governamentais, num dia, elas têm um conteúdo. No dia seguinte, essa decisão já mudou. E, às vezes, muda muito antes de começar a ser implementada. Os especialistas discordam entre eles. E, além de discordarem entre eles, eles também discordam deles mesmos, porque eles mudam muito a informação de um dia para o outro. Tudo isso vai gerando uma grande ansiedade. A volatilidade nos torna frágeis, e essa fragilidade nos transforma em ansiedade. O que é ansiedade? Segundo os especialistas, a ansiedade é a preocupação constante, é um sentimento que deriva da preocupação constante. E nós agora estamos sempre preocupados. O que vai acontecer amanhã? O que pode acontecer comigo? O que pode acontecer com a minha família? Será que eu vou perder alguma coisa? Que perdas eu terei nesse caminho? Como eu lidarei com essas perdas? Tudo isso é ansiedade. E a ansiedade, ela traz que tipo de sentimento? A ansiedade traz insegurança, medo, tristeza, raiva. São coisas muito comuns a gente sentir nesse momento. Então, nós estamos, sim, no momento de volatilidade, haja volatilidade. A segunda característica do mundo, a incerteza, ela vem de realmente a gente não saber o que é
o certo. A gente não tem informações que nos permitam distinguir entre uma informação real e uma fake news, né? Às vezes nós nos animamos com alguma notícia, no dia seguinte, ou minutos depois, alguém nos fala: não, olha, cara, isso é fake, não acredita, não. E aí, como é que eu vou ter certeza de alguma coisa? Como é que eu vou ter certeza desse mundo em que eu vivo? O que vai acontecer comigo, com a minha família? E toda essa incerteza vai provocando também angústia, as informações, né? A gente lê assim, o animal doméstico pega Covid, agora são os mais fragilizados, são os idosos. Não, agora já são os idosos. São informações contraditórias. É um mundo incerto. O mundo sempre foi incerto, mas agora nos parece que ele é mais incerto do que nunca. E os efeitos nocivos ficam aí, nos tornamos inseguros, tristes, com medo, angustiados, com raiva, às vezes, né? Raiva daquilo que está nos acontecendo. Essa é a incerteza. A terceira característica do acrônimo VUCA é o C de complexidade. Nós estamos vivendo realmente num mundo muito complexo. Essa complexidade aumenta muito, porque a complexidade deriva da conectividade que existe entre várias variáveis presentes nesse cenário atual. E essa conectividade, para ser bem administrada, né, para que a gente pudesse entender um pouco do que está acontecendo, nós precisaríamos da ajuda de especialistas competentes, multidisciplinares, mas também dispostos a se entender e a cooperar. E, infelizmente, parece que não é muito isso que a gente observa, né? As pessoas não estão conseguindo se entender muito. Existe sempre um embate. Por exemplo, eu acho que o embate que me vem à cabeça primeiro, que eu acho que é o que nós estamos vendo com mais força, é esse embate que existe entre a área de saúde, né? Saúde, bem-estar, a área social também, e a área econômica, né? É um embate que a gente conhece há muito tempo, né? Mercado versus bem-estar, versus saúde, versus vida saudável, bem-estar emocional. Esse embate já é antigo, mas nesse momento parece que é um embate muito presente. Então, esse é um mundo complexo, é um mundo que a gente tem que atender vários pontos, pontos que se conectam de alguma maneira, que não estabelece uma relação causal, linear de causa e efeito, e que às vezes é bem complicado. Finalmente vem a ambiguidade. A ambiguidade está muito ligada à falta de respostas que a gente pode suspirar, né, aliviado, e dizer: pô, cara, essa é a resposta certa. O que a gente tem aqui a nosso dispor são várias direções, vários caminhos, mas a gente não tem certeza de nenhum deles. Qualquer um deles pode levar a um destino que a gente não conhece. Então, nós estamos sendo obrigados a escolher uma direção, um caminho, abrir mão dos outros sem a certeza do acerto, né? E essas escolhas, elas sempre implicam renúncia. E renunciar é complicado, porque a gente não sabe quais as consequências de uma renúncia. Então, essa questão dessa ambiguidade, essa falta de certeza, por exemplo, nós temos aqui no nosso cenário esse embate forte que a gente vê aí, né, nos noticiários, continua o isolamento em que nível, abre um pouco ou restringe mais ainda, o que a gente pode fazer continuar no isolamento, fortalecer o isolamento, ou optar por uma gradual abertura, né? Que vai permitir que as famílias, os empregados, suspirem um pouco mais aliviados, ganhem um pouquinho mais de tranquilidade, com uma estabilidade econômica mais razoável. Esse é um terrível embate. É uma coisa muito ambígua, porque será que alguém, em sã consciência, consegue escolher uma resposta entre essas duas alternativas, escolher uma delas com absoluta certeza da correção?
Alguém consegue dizer qual das duas alternativas é realmente a correta? Eu acho muito difícil, né? A gente assume posições, né? Briga, se desentende, tem aí correntes também, tem forças políticas que, de alguma maneira, aumentam toda essa complexidade, essa ambiguidade, porque às vezes a gente abraça um lado, aí se desentende com amigo, com família. Então, tudo isso, gente, vai impactando muito o nosso equilíbrio emocional. Nós vamos ficando inseguros, com essa última questão dos embates, né? Até em função de forças políticas, a gente fica impaciente, intolerante, agressivo, às vezes briga. Tudo isso são emoções nocivas, não são emoções que nos fazem bem. Então, nós ficamos perguntando, mas e aí? Como, se não é possível viver muito bem, como melhorar um pouco a nossa vida nesse cenário? Nesse cenário volátil, incerto, complexo, ambíguo e com tantos outros fatores que estão aqui nos perturbando. Existe uma receita? Existe alguma mágicazinha, algo que a gente pode fazer para viver, possa fazer para viver melhor agora? Eu vou conversar com vocês sobre isso, mas não agora. Nós vamos ter um outro vídeo de 10 minutos e eu vou conversar um pouquinho sobre essa maravilhosa possibilidade da gente não alcançar, não vou tão longe, o pleno equilíbrio emocional, mas a gente chegar perto dele. Aguardem nosso próximo vídeo. Muito obrigada, gente. Tchau.